A pessoa que morre disciplinada perde a salvação? E toda disciplina é justa? Fique comigo que eu vou te contar acerca deste negócio. Vou te contar também acerca da disciplina que aconteceu com uma irmã da minha igreja. E aí eu vou te falar se toda disciplina é justa ou não. Esta é a lição número 8 da classe de adultos. A disciplina na igreja. Introdução. Embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige os seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. A igreja que não disciplina o seu membro, ela torna-se uma igreja anêmica, fraca e sem testemunho cristão. Por que isso? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo. Só no Brasil existem cerca de 23 milhões de membros da Assembleia de Deus. E o povo do mundo conhece as normas da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, que no Brasil ela é muito forte. Quando a igreja deixa de aplicar a disciplina a uma pessoa que não está andando em acordo com a palavra, as pessoas do mundo acabam olhando para essa igreja de forma diferente. Olham de uma forma ruim, porque eles falam o seguinte: eu não vou para essa igreja não, porque essa igreja não pratica o que a Bíblia diz. Com isso, à medida que o tempo vai passando, essa igreja fica anêmica, fraca espiritualmente. Por quê? Porque perde a credibilidade, perde a identidade como uma igreja cristã autêntica, genuína. Porque verdade é, toda organização tem as suas normas. E a igreja, como uma organização, ela também tem as suas normas, os seus estatutos, o seu regimento interno. Então eles precisam ser pautados na palavra e precisam ser, por cada um de nós, andado em acordo. Cada um de nós deve andar de acordo com essas normas. A necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Quando alguém que está vivendo uma vida, que está na igreja, mas vive uma vida de pecado, e o pecado é uma afronta direta à santidade de Deus, e a igreja não aplica a disciplina a essa pessoa, isso fere a santidade de Deus. É como se essa pessoa não reconhecesse a santidade de Deus. Verdade é que muitas igrejas hoje no Brasil não disciplinam muita gente que anda em questões erradas, equivocadas. Por quê? Talvez porque essa pessoa dá um bom dízimo, por exemplo, ou entre outras coisas, talvez tenha uma questão, um filho do pastor, ou coisa desse tipo, dessa natureza. Mas não vem aqui ao caso, não é o nosso ponto. O ponto aqui é, independente de quem esteja ferindo a santidade do Senhor, essa pessoa precisa ser disciplinada até para que haja exemplo para a igreja, para que haja assim uma coerência bíblica necessária para que assim a igreja do Senhor acaba sendo fortalecida. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Como nós somos pessoas santas, nós somos pessoas separadas. Santo quer dizer separado, que vem lá da palavra ágios, que inclusive existia um grupo com esse nome, inclusive um grupo muito bom, diga-se de passagem. Então veja que a igreja de Deus, ela precisa ser santa, porque se ela não for santa, ela não é uma igreja de Deus. Veja, por exemplo, as cartas lá no capítulo 3 de Apocalipse, fala sobre as igrejas da Ásia. E cada um fala de um ponto específico de cada igreja. Entretanto, você verá que todas as vezes as igrejas que são repreendidas falam sempre sobre a questão da santidade. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então tem sempre essa ideia de santidade. Por quê? Porque a santidade convém à casa do Senhor. Se a igreja não é santa, ela não é do Senhor. Ela não tem parte com Deus. Então é necessário, justamente, que por conta disso, essa pessoa seja disciplinada se ela não estiver andando na santidade.
Quando a igreja não disciplina. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Meu avô dizia uma questão interessante, que um tomate estragado acaba estragando o restante dos que estão na caixa. Né? A ideia é que é parecida. Quando a igreja não disciplina uma pessoa que não está andando com a sua vida em santidade, ela abre duas questões, dois grandes problemas. O primeiro problema trata da pessoa em si, né, que não está sendo disciplinada. Por quê? Porque uma vez que ela não é disciplinada, ela não sente o peso do pecado. Ela não sentindo o peso do pecado, ela vai continuar pecando. Ela continuar pecando, ela vai padecer a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque se ela não sente o peso do pecado, ela vai morrer em pecado. Ela morrendo em pecado, ela vai para a eternidade sem Cristo. E o outro ponto é que essa pessoa que não foi disciplinada acaba fazendo com que as outras pessoas observem isso. Olha, se alguém aqui, se aquela pessoa está aqui na igreja, não anda com a vida no altar, todo mundo sabe que essa pessoa não está sendo disciplinada, então eu vou fazer igual ele. Então acaba disseminando ali, vai germinando ali, jogando uma semente ali que vai acabar corrompendo toda a igreja, ou a maior parte da igreja vai acabar se corrompendo. Por quê? Porque se tem um peso para um e não tem o mesmo peso para o outro, então se alguém está fazendo algo errado e não está sendo disciplinado, então certamente ele está sendo, vamos dizer, um bom exemplo para a igreja. Então, bom exemplo para a igreja. Ou seja, se ele não está sendo disciplinado e está fazendo algo errado e eu, então vou fazer também. Aí acaba ali trazendo esse problema. Isso é um dos problemas que acontece quando a igreja não aplica a disciplina necessária. O propósito da disciplina bíblica: manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se não corrigido o comportamento pecaminoso, compromete o testemunho cristão. Aqui entra na mesma questão do tomate, né? Que vai acabar estragando os demais. Então veja que nós devemos manter a honra de Cristo. Como fazer isso? Uma das questões para manter a honra de Cristo na igreja é quando alguém está fazendo algo errado, essa pessoa precisa ser disciplinada. Agora, há aqui outros pontos que eu já vou falar acerca desse negócio de ser justo, né, disciplina que é justa e outras que talvez não sejam, a respeito desse negócio que é muito importante, que é o ponto principal, que na maioria das vezes a disciplina aplicada, na maioria das vezes, ela entra nesse propósito que já eu vou falar para você e é de muita importância. Frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de alastrar com grande facilidade. Aqui, mais uma vez, entra na história do tomate, né? De estragar o tomate que vai estragar tudo. Então é importante que essa pessoa seja disciplinada para que não haja isso, né? Frear o comportamento pecaminoso, para que as pessoas assim não se sintam à vontade, não se sintam motivadas a pecar. Ora, se uma pessoa está em pecado, todo mundo sabe que ele está em pecado, e não é disciplinado, então eu vou fazer a mesma coisa também. Então é preciso frear essa questão do pecado, fazer com que o pecado não fique dentro da igreja. Como é que se faz isso? Disciplinando aquela pessoa que não está vivendo uma vida pautada na palavra, uma pessoa que não está vivendo uma vida de santidade. Então isto se faz muito e extremamente necessário. Não tolerar a prática do pecado. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. A igreja, ela não pode de maneira nenhuma tolerar o pecado, de maneira nenhuma, porque uma vez que se tolera o pecado por qualquer que seja a razão, vai ferir a santidade do Senhor, vai fazer com que aquela igreja seja contaminada com o pecado, e por conta disso, à medida que as gerações vão vindo à igreja, pior a igreja vai ficando. Então, porque as pessoas mais antigas, né, mais conservadoras, ainda segura um pouco, né, e geralmente não se corrompe. E ainda assim, ainda tem alguns que ainda se corrompem. Mas a nova geração, as pessoas que vão chegando, que não têm ainda muita ideia do Evangelho,
e vê a igreja que está completamente contaminada com pecado, acha que aquilo ali, isso aqui eu posso fazer. Vou te dar um exemplo prático. Hoje vemos muitas igrejas no Brasil fazendo carnaval gospel. E a pessoa que chega agora acha que é natural, porque não tem noção do que é o evangelho, mas as pessoas mais conservadoras sabem que esse negócio de carnaval gospel não está na igreja, isso não é da igreja, isso não é da parte do Senhor, isso não é de Deus. Mas como a igreja já está contaminada com pecado, então algumas igrejas fazem até bloco de carnaval para sair em avenida. Então veja o problema que isso traz. Então as pessoas vão chegando, vão ficando dentro da igreja, e o adversário acaba fazendo com que essa pessoa fique ali dentro da igreja, mas em pecado. Naquele grande dia, como é que será? Essa pessoa partirá para a eternidade, mesmo estando na igreja, mas estando longe do Senhor. Então, partirá para a eternidade, na verdade, sem Cristo, mesmo estando dentro da igreja. Então, a igreja não deve, de maneira nenhuma, tolerar o pecado, qualquer que seja o pecado. As formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Uma vez que a pessoa peca e não é disciplinado, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa continua nesse comportamento, ela continua fazendo assim. Mas se ela for repreendida, a sua vida será restaurada, ela será reconciliada com o Senhor. E isso se faz muito necessário. É verdade que algumas questões específicas, tendo em vista, né, as questões de hoje, que tudo a igreja está passando a mão por cima, né, de um modo geral, é claro que existem suas exceções, mas de modo geral, a igreja do Senhor aqui no Brasil está passando a mão na cabeça sobre muitas coisas, né, e acaba tendo aquela velha dinâmica de sempre, né, que a igreja do Senhor está parecendo teia de aranha, né? Está prendendo os pequenos insetos e deixando os grandes escaparem. A disciplina como forma de restauração. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Restauração, restaurar o ferido. É claro que uma situação de disciplina não fica bem para ninguém. A disciplina sempre vai trazer um constrangimento, tanto para a igreja, quanto para aquela pessoa que foi disciplinada. Existe um constrangimento. Entretanto, esse constrangimento, dependendo da pessoa, que a pessoa que quando é disciplinada, ela vai para o mundo. Ela se perde nos seus pensamentos e acaba não reconhecendo a sua disciplina e vai para o mundo, né? Acaba se perdendo por conta disso. Mas também existe um outro ponto que eu já vou falar no próximo tópico, eu já vou falar sobre o que é e o que aconteceu com uma pessoa lá da minha igreja, né? Uma irmã da minha igreja. Mas o propósito principal da disciplina é fazer com que essa pessoa seja restaurada à igreja. A igreja de maneira nenhuma deve disciplinar uma pessoa e deixar essa pessoa de lado. A igreja precisa disciplinar sim, mas precisa também haver a questão do amor. Precisa haver a questão do apoio. Para quê? Para essa pessoa se sentir apoiada, para se sentir até valorizada, dependendo do ponto, e assim ter a sua vida restaurada e acabar com esse ferimento. Né? Porque, na verdade, toda pessoa que vive uma disciplina, a pessoa vai ficar ferida por alguma razão. Uma razão ou outra, ela sempre terá um ferimento, ainda que ela aceite a disciplina, que ela reconheça que ela está errada, mas sempre traz um ferimento, sempre traz uma tristeza e até comparações. Eu fui disciplinado por conta disso, mas alguém que está na igreja pior do que eu não é. Então, entre tantas outras coisas, que eu não vou nem entrar aqui no ponto, porque vai ficar longo o negócio. Então, mas existe sempre uma questão do ferimento. Então, essa pessoa que foi disciplinada, ela precisa ser assistida pela igreja de um modo geral, para que haja assim uma restauração. A disciplina como modo de exclusão. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual faz parte.
Aqui eu vou falar para você a questão da exclusão sobre salvação. A pessoa que é excluída, ela perde a salvação? Aqui é um ponto que a resposta é: depende. Se a pessoa está disciplinada e ela foi para o mundo, o que acontece com ela se ela morrer? Ela está afastada do Senhor. Ela foi disciplinada e se afastou da igreja, se afastou da presença do Senhor. Ela foi para o mundo, ela abandonou a fé. Então essa pessoa partirá para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque de fato ela está sem Cristo. Agora, uma pessoa que está disciplinada, mas ela reconhece que está errada, ela pediu perdão, ela está diante do Senhor, ela continua permanecendo firme no propósito do Senhor, esperando ali o seu tempo, né? Que geralmente a disciplina gera um tempo determinado pelo pastor, né? O pastor sempre é o pastor quem define o tempo da exclusão da pessoa. Então, depois desse tempo, essa pessoa volta para o convívio da igreja de uma forma natural e continua as suas atividades normais. Agora, a questão é, nesse caso, se a pessoa está excluída e parte para a eternidade, ela está salva. Por que ela está salva? Porque entra num quesito de Provérbios 28:13. Aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia, ou seja, ele está até disciplinado, mas ele reconheceu que está errado, então ele alcança misericórdia. Ele está ali não em comunhão com a igreja diretamente, mas em parte podemos dizer e afirmar que está em comunhão com Cristo. Por quê? Porque não deixou a correção, ele aceitou a correção da igreja, do Senhor, ele reconheceu, está presente na igreja, está caminhando, continua firme, continua levando a sua vida de santidade, deu uma escorregada, mas continua firme. E a Bíblia diz que o justo, ainda que caia, ele não fica prostrado. Então essa pessoa que está disciplinada é uma pessoa justa. Por quê? Porque ela, ainda que caiu, ela não fica, ela não se perde. Ela continua firme no propósito, ou seja, ainda que caia, não fica prostrado, ou seja, ela não se prostrou diante do mundo, essa pessoa não foi para o mundo, ela continuou firme no propósito com o Senhor. E o que foi que aconteceu com a irmã da minha igreja? Aconteceu um caso, né, como eu te perguntei lá no início, toda exclusão é correta? Não, nem toda exclusão é correta. E eu vou aqui te falar de um ponto crucial que as pessoas, os pastores de modo geral, não vou dizer todos, mas uma boa parte, acaba se esquecendo de um detalhe importante sobre a exclusão, que está lá no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Quando uma pessoa, trazendo aqui de uma forma aqui mais simples, mais direta, quando uma pessoa está andando na igreja, ele não está vivendo uma vida de santidade, e ele ofendeu uma pessoa específica, essa pessoa precisa ir, essa pessoa ofendida, precisa ir àquela pessoa que o ofendeu e conversar com essa pessoa. Se essa pessoa aceitar a correção, não acontece nada com essa pessoa. Está lá relatado como Jesus disse. Mas se ela não aceitar, então essa pessoa leva mais 2 pessoas consigo para servir de testemunha. Caso essa pessoa não reconheça que está errado, então leve à igreja. Se ainda assim essa pessoa não aceitar a correção, aí considere-o como publicano. E aqui entra sobre a questão de Mateus 18:20, onde está 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Ali não está falando sobre a questão de 2 ou 3 pessoas na igreja, no culto, está falando sobre a questão de disciplina, né? A pessoa que é disciplinada. Então, isso é importante que nós vamos falar, porque muitas vezes as pessoas são disciplinadas, mas as pessoas não observam, o pastor não observa esse ponto. Ora, se não houve uma conversa entre a pessoa que foi ofendida e o ofensor, como é que cabe a questão da exclusão? Não cabe. Isso aqui precisa ser tratado primeiro entre os dois, aí depois, se entre os dois não se resolverem, aí sim levam a testemunho. Então, isso é preciso ter muito cuidado, porque muitas disciplinas hoje, pessoas que são disciplinadas erradamente, como é o caso dessa irmã da minha igreja. Por que ela foi disciplinada? Paz, meus senhores. Porque ela era casada e o esposo dela traiu ela, né? Uma questão ali do adultério, né? Então a igreja excluiu o irmão, né, corretamente, porque ele adulterou, é pecado, precisa ser disciplinado.
Por conta disso, a igreja também disciplinou a irmã. A esposa dele, a irmã traída, foi também disciplinada. Olha que situação. Portanto, nem toda disciplina é justa. Tem disciplinas, por exemplo, como essa da irmã da minha igreja, por exemplo. Isso é um absurdo. Olha o ponto que chegou a igreja. Olha que uma questão completamente arbitrária. Uma decisão arbitrária. Como é que a igreja vai excluir uma irmã que anda em santidade, cujo esposo a traiu, e ela ainda vai ter que viver uma disciplina junto com o esposo, porque o esposo pecou contra ela e contra Deus? Não é justo. Isso aqui é só para te dar um exemplo, que nem toda exclusão é correta. Mas claro, a exclusão, claro, ela precisa ser aplicada, mas, mais uma vez, nem toda exclusão é correta. Conclusão. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Existem alguns casos, por exemplo, da mulher adúltera que foi pega num ato claro de adultério. E vejam as palavras de Jesus, né? Onde estão seus acusadores? Senhor, ninguém está aqui. Não estão mais aqui, né? Então, o que Jesus disse? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Por que eu estou falando isso para você? Porque de todas as circunstâncias, eu já fui líder de jovens, por exemplo, eu já tive algumas questões sobre disciplina, de disciplinar um jovem ou uma jovem, e eu sempre fui muito coerente com essa questão da disciplina, principalmente pela questão bíblica. Há questões específicas que a disciplina não cabe. A pessoa errou. Me lembro, por exemplo, de uma jovem que na minha igreja, por exemplo, a parte feminina não pode cortar cabelo. E essa menina cortou o cabelo. Ela foi para um lugar, uma jovem, ela foi para um lugar e acabou, por uma influência de uma pessoa, ela acabou, que também era cristã, acabou cortando cabelo. Só que depois que ela veio para casa, ela ficou muito arrependida e chegou para mim, comentou comigo, falou comigo. E o meu dirigente, que também foi muito sábio, na verdade, ela nem falou comigo diretamente, falou primeiro com ele. Aí ele veio falar comigo. Aí falou que a jovem tinha cortado o cabelo, o que eu achava, se cabia disciplina. Eu virei para ele e disse o seguinte, estava na frente da jovem, e o que aconteceu? Eu perguntei a ela, você está arrependida? Sim, eu estou arrependida. Tanto estou arrependida que eu vim falar com o dirigente. Aí eu virei para ele e disse, se a jovem está arrependida e ela tomou a decisão de vir falar com o irmão diretamente, então não cabe disciplina para ela. Por quê? Porque ela está arrependida. Provérbios 28:13. Nunca mais ela cortou o cabelo. Então, nesse caso, não precisamos disciplinar, é desnecessário. Há questões da disciplina que não se faz necessário, ainda que a pessoa esteja errada, mas tem casos que não precisa de disciplina. Por quê? Porque cortar o cabelo não é uma questão de caráter. Adulterar é uma questão de caráter. Roubar é uma questão de caráter. Entre outras coisas. Mas cortar o cabelo não. Não é que seja algo certo, mas também não é o fim do mundo. Não é um pecado para a morte, vamos assim dizer, né? Não é um pecado para a morte. Então, nesse caso específico, eu acredito que nesse caso não há necessidade de disciplina. Agora, se é uma pessoa que sempre, no caso dela, se fosse o caso dela, que está sempre cortando o cabelo, toda vez que corta o cabelo, aí não. Aí já virou aquela questão do comportamento, né? Já virou aquela questão de que não vai acontecer nada comigo mesmo. Agora, no caso dela, não. No caso dela foi diferente. Ela nunca tinha cortado o cabelo. E naquela situação, ela acabou sendo levada por uma pessoa que também era cristã. E acabou, a igreja lá tem um outro costume, então ela acabou indo, né? Então, por essa razão, eu achei melhor não disciplinar a jovem. Então, há algumas questões que nós precisamos fazer. E é uma palavra de Jesus que eu acho muito interessante, que Jesus falou o seguinte: o que quereis que os homens vos façam, façai-vos também. Então, se por alguma razão eu não quero que alguém me discipline por uma questão específica, ou quero que uma pessoa me trate de uma forma específica, então também vou tratar a pessoa dessa mesma forma, né? Da mesma forma que eu quero ser tratado, eu preciso tratar os outros primeiro. Revisando o conteúdo. Número 1. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Número 2. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Número 3. Um dos membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso,
sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja. A condenação dessa prática levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Número 4. As formas de disciplina são a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. Número 5. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Eu particularmente tenho uma situação muito curiosa sobre a questão de correção, que quando eu era garoto eu não era muito fácil. E minha mãe sempre me corrigia, né? Sempre tinha uma varinha de guarda por perto. E por conta disso, eu aprendi a andar na disciplina, ser disciplinado, andar corretamente, da forma que precisa ser feito. E é por isso que a igreja, apesar que, como eu falei, nem toda disciplina é justa, e há questões que não precisa de disciplina, como o caso da jovem que eu comentei, mas também há casos que a igreja precisa ser enérgica. Há casos muito específicos de situações que deflagram de fato uma questão, por exemplo, de furto, de desvio de dinheiro dentro da igreja, por exemplo, ou de uma pessoa que cometeu adultério, ou furto, ou coisas dessa natureza, um outro tipo de crime, por exemplo, essa pessoa também precisa ser imediatamente disciplinada. Não há aqui como passar pano, né? Passar a mão na cabeça dessa pessoa, não. Essa pessoa precisa de fato ser disciplinada. E isso também cabe aos presbíteros e pastores, como nos diz a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Todos somos iguais diante do Senhor. Então, da mesma forma que se um membro pecar, ele precisa ser disciplinado, o pastor ou os presbíteros, da mesma forma, também precisam ser disciplinados, até mesmo o pastor. E por que eu dou tanta ênfase a esse negócio? Porque muitas vezes as pessoas insistem em dizer que o pastor ele é intocável. Não, o pastor não é intocável. As pessoas falam, mas não pode tocar no ungido do Senhor, como foi o caso de Saul. Mas Saul não era pastor, Saul era rei. E se for trazer nesse ponto, até Davi, que era rei, foi disciplinado pelo profeta Natã. Deus não tem o culpado por inocente, como diz Naum, capítulo 1, versículo 3. Então, até mesmo o pastor, ou o presbítero, seja lá quem for, o ministério, se estiver errado, precisa também ser disciplinado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você não jamais passe por essa triste experiência da disciplina. Mas se for o caso, continue firme, porque lembre-se, o justo, ainda que caia, ele não fica prostrado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!